E estamos indo para o último bloco do nosso podcast e o último bloco não poderia ser diferente. A gente vai falar de futuro, né? O futuro do Postgres, o que está assim no radar, né? Em termos de desafios, né? Quais são os maiores desafios do projeto em termos de continuidade e também o que está no radar do desenvolvimento em termos de funcionalidade, né? As próximas. Lembrando que a gente está falando aqui, gravando, né? Em abril de 2024. Então, dependendo quando você assistir esse vídeo, algumas coisas que a gente está falando como futuro já vão ser presente ou passado, né? Então, leva em consideração aí o calendário, né? Uma das coisas que eu acredito que seja uma preocupação e está sempre na mente é a questão da continuidade da comunidade, né? Ou seja, as pessoas estão lá há 20 anos trabalhando e desenvolvendo Postgres. Tem um momento que a pessoa vai se aposentar e aí novas pessoas entrar. Ou seja, a renovação da comunidade. Acho que esse é um dos desafios que a comunidade tem hoje por conta de manter a longevidade por mais 20 anos, 30 anos. Eu tenho certeza que ela dura tranquilamente mais 20, 30 anos. Isso é interessante que até o ano passado, durante a conferência na Europa, o Simon Riggs deu uma palestra sobre o futuro do Postgres. E resumindo tudo que ele falou assim de desafios, futuro e tal, porque ele está no Postgres há mais de 20 anos já. E aí ele vislumbra tranquilamente que pelo menos mais 20 anos, quem, por exemplo, hoje escolher... hoje eu vou escolher basear minha carreira em Postgres. Vai estar seguro. Né? Por quê? Porque o projeto evoluiu muito ao longo do tempo, chegou a um ponto que ninguém nunca imaginou que chegaria. Nunca vislumbraram há 20 anos atrás que chegaria no ponto que chegou hoje. Porque o Postgres se tornou um padrão de banco de dados no mercado. Um padrão porque outras engines de banco de dados têm camada de compatibilidade com o Postgres. Significa que a sua aplicação que conversa com Postgres, que fala Postgres, vai se conectar numa outra engine de banco, falando Postgres, só que é outra engine de banco. Né? Isso já é realidade. Várias ferramentas implementam o protocolo do Postgres, entendem a sintaxe SQL do Postgres. Né? Então, o Postgres está se tornando uma plataforma e um padrão de mercado. Novas engines de banco têm surgido baseado em Postgres, seja como extensão ou super extensões, que nem a gente fala, que são extensões tão grandes que mudam tanto o comportamento, que nem o Timescale, que a gente chama de super extensão, é praticamente um banco, por isso que a gente chama Timescale DB. Mas é porque a gente muda muito o comportamento do banco de dados. E até muda o comportamento em casos que eu não estou usando coisas específicas de time series, por exemplo. No caso do Timescale, que eu tenho bastante contexto. E também tem outras que estão no mesmo patamar. Tem o PostGIS, que é muito antigo e que é para geoprocessamento. Nossa, aquela extensão é enorme. Aí tem lá o OrioleDB, que é uma storage engine diferente, que tem undo log e outras coisas mais, que também é uma super extensão e por aí vai. Aí a gente tem um ecossistema imenso de extensões. Aí voltando, né, a maior capacidade do Postgres é o que está ajudando na longevidade do projeto. A extensibilidade. Isso. E a extensibilidade foi uma premissa básica quando o Postgres foi criado pelo professor Stonebrain. Estava lá na arquitetura original. Estava lá no paper, tem um paper original. Se for ver o paper original lá, e fala dos workloads e tal. Então a gente tem desafios de futuro da questão renovação da comunidade, até porque a forma como é desenvolvido o Postgres hoje, dá para se dizer que é um pouco mais arcaico, porque está nesse mesmo modelo, usando listas de discussão e tudo mais há muitos e muitos anos. E a gente sabe que novas gerações de desenvolvedores ficam mais confortáveis com outras plataformas de desenvolvimento. E aí eu estou falando coisas similares a GitHub, GitLab e tudo mais. A gente usa Git, o versionamento básico é Git, obviamente, mas a gente não usa nenhuma dessas ferramentas. A plataforma. Isso. Isso tudo que eu estou falando é tudo minha opinião, Fabrício. Não é a opinião da Timbira, não é a opinião do Timescale, não é minha opinião em relação ao Postgres. Ao passo de que
também a galera comenta que por que a gente não está usando um GitHub, um GitLab? Porque desenvolver um banco de dados relacional é tão complexo que o menor dos problemas é nós estar discutindo o meio usando lista de discussão. E não está errado, é legítimo. É legítimo. Mas mesmo assim eu ainda acredito que isso ainda precisa ter uma modernização, uma renovação, pensando em novos desenvolvedores. Jovens agora. Novas gerações. Né? Fazer um onboarding mais rápido e se familiarizar mais rápido com o maior problema que tu falou é que o código realmente ele é complexo, mas ele não é complexo à toa. Ele é complexo porque um banco de dados é um sistema complexo. Né? Isso. Tem muita ciência da computação aplicada dentro de um código de um banco de dados relacional. Então, tudo que se estuda de fundamentos de ciência da computação tem ali aplicado. Né? Então, é complexo por natureza. E não é porque é escrito em C. Poderia ser escrito em Rust, poderia ser escrito em Java, poderia ser escrito na linguagem que for. Mas a natureza do problema que se resolve com bancos relacionais é complexa. Né? Planejador de consulta, storage, SQL. Então, são problemas complexos, não são problemas triviais. Tem muito algoritmo. Tem muito algoritmo. Muito algoritmo. Muito algoritmo. Para tudo tem algoritmo. Né? Então, a questão é um dos desafios, no meu ponto de vista, é a questão da renovação para ter a continuidade e a longevidade da comunidade. Então, a gente já tem feito vários movimentos internos para melhorar isso, para melhorar o onboarding, muita coisa que não se preocupava antigamente, até com a forma como as pessoas se comunicavam via lista de discussão, né? Uns mais áspero, outros menos áspero, aquela forma, né? Obviamente que isso tudo é resultado da questão multicultural, né? Porque uma pessoa de um país e outra pessoa de outro país se comunicando ali, né? Sempre trunca alguma coisa. Pode truncar isso, pode truncar, com certeza, né? Mas a comunidade em si se preocupa com isso também. Questões de ética, disciplina, né? Código de conduta, né? Então, é uma preocupação hoje na comunidade. Para quê? Para nós termos mais pessoas desenvolvedoras envolvidas, mais pessoas testando, mais pessoas reportando problemas, mais pessoas ajudando a revisar a documentação, porque um projeto de software não é só o código, né? Tem muita coisa para contribuir com no manejo, né? No manejo, exatamente. Da comunidade das versões. Isso. Então, esse eu acredito que é um dos grandes desafios para manter essa comunidade. E, obviamente, que continuar evoluindo o projeto também é um grande desafio. Ou seja, outros workloads que a gente não atende hoje, até pensando até mesmo em Postgres embarcado, por que não? Né? Hoje eu não recomendo um Postgres embarcado porque não faz sentido nenhum por causa da arquitetura do Postgres. Né? Então, um SQLite vai resolver muito melhor, obviamente, do que um propósitos diferentes. Propósito diferente. Mas futuramente, por que não? Por que eu não ter um Postgres rodando só num processo? Né? E aí, eu tendo um Postgres rodando num processo, eu consigo embarcar ele. Né? Por que não? Né? Tanto que aí, já começando falando highlights de futuro do desenvolvimento, tanto que atrelado a isso, já se iniciou um movimento, uma proposta de mudar a arquitetura do Postgres, porque hoje a arquitetura do Postgres é baseada em processos. Então, cada processo, cada conexão com o banco de dados é um processo no sistema operacional. E a ideia é que a gente comece também a utilizar threads. Por exemplo, o MySQL usa threads e não processos no sistema operacional. E tem várias vantagens e desvantagens em relação a isso. Né? Não vamos entrar muito a fundo, porque acho que senão a gente vai muito adiante. Mas tem várias coisas que a gente faz no Postgres que, se a gente permitir que a arquitetura use threads, a gente vai ter melhores resultados e vai habilitar a desenvolver novas features que ainda não estão no core do Postgres, como, por exemplo, um pool de conexões embutido por conta da arquitetura atual de processos. E não ter threads e thread pool e coisas do gênero. Então, esse é um desafio muito grande. Um desenvolvedor que é um dos top desenvolvedores
que é committer do Postgres, o Rai, que propôs isso ano passado, formalmente. De cara, ele tomou um contra de outro grande desenvolvedor, que é o Tom Lane, mas isso não quer dizer que é algo que definitivo e que não é para fazer. O Tom Lane veio e falou que não é uma boa ideia por causa disso. Beleza, mas então vamos evoluindo, passinho, movimentando e evoluindo a arquitetura para chegar ao ponto de que aqueles problemas que foram levantados lá, que não são simples de resolver, porque se fosse simples já tinham sido resolvidos. Sendo mitigados aos poucos. Mitigado aos poucos. E é projeto para anos, né? Anos, não é nem ano. Então, a questão de threads, por exemplo, é para anos. Né? Outras coisas que a gente precisa evoluir, na verdade a gente já está evoluindo no Postgres, é a parte de replicação, principalmente a replicação lógica. Né? A replicação lógica hoje ela não replica, por exemplo, DDL, Create Table, Alter Table e coisas do gênero. Né? Isso já está sendo trabalhado e são features necessários, são features importantes, vai habilitar mais outros casos de uso, vai facilitar a vida de quem está usando o Postgres, sabe, simplificar a série de operações. E também são projetos que não são tão simples, senão já tinha sido resolvido. Lá, quando foi decidido implementar a replicação lógica, né, em cima do Logical Decoding, obviamente que a gente observa sempre quais são as limitações que tem, né, as features. Então, é melhor a gente cortar escopo do que, obviamente, né, reduzir qualidade. Né? A gente abre mão de escopo, mas a gente não abre mão de qualidade. Né? Então, não importa... Entrega menos, mas entrega 100%. O que entrega funcionando exatamente. Bem. Então, esses são os pilares fundamentais da comunidade do sistema do desenvolvimento do Postgres. Outras coisas como a parte de backup, que já está evoluindo bastante, né? Porque hoje, para a gente ter um backup robusto e consistente, a gente acaba... Ou a gente implementa manualmente, com as primitivas que a gente tem no banco, com PGBase Backup, arquivamento de wall, mas tu tem que fazer toda a gestão, ou eu uso uma ferramenta externa. Né? E aí, coisas como backup incremental, backup diferencial, aí a gente tem que confiar na ferramenta externa para que ela funcione e garanta que fique ok. E não estou dizendo que as ferramentas não são ok, são perfeitas, a gente usa em clientes, em vários workloads, bases de terabytes, as ferramentas de backup, e elas realmente são muito boas e funcionam. Mas é que isso, na verdade, é uma necessidade do core do Postgres. O core do Postgres precisa oferecer isso e não depender de uma ferramenta externa para ter esse resultado. Né? Outro highlight para o futuro, que já está vindo algumas coisas, é a parte de I/O assíncrono. Né? Porque um banco de dados naturalmente é I/O. Né? Então, é leitura escrita, estou toda hora lendo e escrevendo coisas do disco, né? do meio persistente. E a ideia é embutir a capacidade de I/O assíncrono para que, por exemplo, se eu estou fazendo uma agregação, tem coisas que é feita a agregação e a computação em memória, e enquanto eu estou lendo, fazendo um prefetch de páginas para frente, eu estou agregando o que já estou em memória, e aí um outro processo está lendo do disco, ou outra thread, e assim a gente... E aí aumenta o quê? Performance. Tempo de resposta cai. Tempo de resposta. Né? Esse é um pequeno exemplo de algo que pode ser feito com I/O assíncrono, mas tem várias outras. E diversas outras modelos tem duas coisas no Postgres que ainda não tem nada de highlight assim, no radar do desenvolvimento, mas a gente já sabe que a gente tem essa limitação. E voltando para a premissa da extensibilidade, né, tem duas coisas que a gente não consegue estender no Postgres hoje. Uma é o parser SQL. Então, eu não consigo, na minha extensão, criar um comando SQL novo ou mesmo adicionar alguma cláusula a um comando SQL existente, porque o parser não é extensível. A gente usa os velhos Lex, Bison, Yak, que na verdade são geradores de parser. Lê uma gramática BNF e gera um código em C, compila e está lá
ele entende SQL, Estrutura gera pré-definida, né? isso, gera a ST para ti, né? A árvore da query com os nodes e tá feito, né? Mas isso não é extensível hoje. E hoje, como as extensões estão evoluindo tanto, os projetos de extensões estão evoluindo tanto, que começa a fazer sentido ter SQL customizado para aquela extensão. No Timescale eu vejo várias coisas que a gente faz lá que poderia ser um create diferente, né? Em vez de create table, create hypertable. Algumas coisas assim fariam sentido de ter. Entendi. E a gente não tem como fazer isso via extensibilidade. Isso, porque o parser é estático. Outro ponto que é estático é o protocolo de comunicação. Então, entre o client e o server, o protocolo TCP/IP, tem todo um protocolo ali que a libpq expõe como uma APIzinha. Aquele protocolo não é extensível também, né? Então, eu não posso, daqui a pouco, ao invés de me comunicar com o Postgres via esse protocolo TCP/IP, eu quero fazer um gRPC. E aí eu criar o meu endpoint gRPC dentro do Postgres e conversar com o Postgres via gRPC. Porque o protocolo não é extensível. Eu teria que fazer todo um outro tipo, com outro endpoint diferente, para ele poder conversar e ser um outro endpoint. Dá para fazer? Dá. Mas esse é uma gambiarra. Não, mas já é incrível pensar que o Postgres é super extensível e a equipe de desenvolvimento quer que ele se torne mais extensível e maleável e configurável ainda, né? Isso. Então, porque a ideia é manter, né, a engine de banco muito boa. Separar as responsabilidades de cada ente que forma essa grande arquitetura, né? A própria questão da camada mesmo da storage e computação, né? Por exemplo, existe o Aurora, que o Aurora Postgres é nada menos que isso. A camada de storage, ou seja, tem uma camada ali no Postgres que é responsável por ler e escrever blocos em disco. Isso, bloco de 8 KB, que é o padrão do Postgres. Então tem uma camada fina lá dentro do código do Postgres que faz isso. E o storage é o quê? É um arquivo em disco, que eu leio e escrevo. E isso é abaixo do RIP. São os bloquinhos de mais baixo nível, né? Isso, bem baixo nível. Isso aí foi o que a galera do Aurora fez, eles construíram outro. Trocaram essa camada. Aí o pessoal do Neon, que é uma startup que tem a proposta um Postgres serverless, eles também separaram. Então, eles construíram um storage separado, né? Então, o Postgres se comunica, a parte lá fina se tornou praticamente uma API, que ele lê desse storage server e escreve no storage server. E aí isso aí serve para tudo, para o wall, para os data files, sabe? Para todos os objetos que o banco mantém. Esse componente, essa camada e injetaram o outro no lugar. Só que em vez de eu estar lendo arquivos no file system, eu posso estar, na verdade, lendo no Object Store. Ou num outro file system. O formato independe, né? Isso. É o que está por trás daí. Então aí tem alguns desafios e highlights de futuro.